Agora pronto, começa uma nova era no ciclo econômico americano, quando você finalmente tem o primeiro corte de juros feito pelo Fed nesse ciclo, né, que começou ali em 2022 com a subida mais rápida de juros da história, indo para os 5,5%, e agora fazendo um corte bastante interessante de 0,5 ponto percentual, chamando a atenção dos mercados e surpreendendo a muitos, inclusive a mim mesmo, né? Eu até se fosse chutar, eu tinha no bolão 0,25%, estava ali quase no 50-50%, achando que ele poderia ousar fazer os 0,5%, mas ele acabou realmente indo para esse 0,5%. Acho que o único banco que acertou foi o JP Morgan ali, né, nos últimos minutos antes de começar o discurso do Jerome Powell. Todos os outros bancos se voltaram para 0,25% e o JP Morgan se manteve com 0,5% e acabou cravando. Então o que eu quero comentar hoje não são as implicações, a reação dos mercados foi bem misturada, o mercado caiu inicialmente, depois subiu, e agora, nesse exato momento que eu estou gravando aqui à noite, ele está subindo, ele deu uma subida no final do fechamento do mercado, né? Quando os mercados encerraram, mas principalmente nas criptos, que são 24 horas, vendo aqui o Bitcoin, dá um indício de que tem uma subida bastante forte, né? Só o Bitcoin foi para 62 mil, subindo aí 3,67%, bastante significativo, e os bonds inicialmente despencaram os juros e depois, logo em seguida, os juros voltaram a subir um pouco. Então, não dá para tirar uma conclusão certa em relação a isso, mas o que eu quero falar é muito mais importante do que isso. Eu quero falar o que está por trás do discurso do Jerome Powell e o que isso pode significar daqui para frente. Então, o mais importante que eu quero comentar aqui é sempre a narrativa, a construção. Como que eu, Jerome Powell, vou construir uma narrativa a partir de agora para justificar o 0,5%, e depois eu quero explicar por que esse 0,5% pode ser bem justificado, baseado no que o Jerome Powell vê e como ele se defende no que ele fala, porque são duas coisas bem diferentes. Então eu até peguei aqui, eu reassisti, né, a gravação do discurso dele, que obviamente é escrito e cada palavra é extremamente bem selecionada. Então ele fez um discurso focando no longo passado ali dos 2 últimos anos, para mostrar que a inflação estava bem alta e que agora está bem mais perto daquela meta de 2,5%. Deixou bem claro que estamos chegando cada vez mais perto dessa meta dos 2%, ele voltou a citá-la, mas ao mesmo tempo sem dizer que era aquela sticky inflation, né? que aquela inflação que não largava o osso, digamos assim. Agora ele deu a impressão de que isso foi alcançado com uma facilidade muito maior, porque obviamente você tem que dar poder às ferramentas que você tem. E ele também usou uma frase que eu achei bem interessante. E o mercado de trabalho, que estava super aquecido, deu uma certa arrefecida, ou seja, como se fosse uma acalmada, ou seja, estava tudo indo extremamente bem e agora que deu uma leve acalmada. Para quem ouve isso, né, é bem diferente dos dados que a gente vê na economia real, mas é bem interessante para passar isso. Agora, o mais importante é que ele não usou a palavra rate cut, que é o corte de juros. Isso que é muito importante, porque você pode usar as mesmas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, para você ter um significado bem diferente, para você passar a mensagem certa para o mercado. E ele usou isso de forma assim extraordinária, sério. O copywriter do Jerome Powell, acho que nem o ChatGPT conseguiria fazer um negócio tão legal. Ele falou a seguinte coisa: eles decidiram reduzir a política restritiva, ou seja, nós estávamos sendo muito restritivos e agora vamos dar uma reduzida, uma certa acalmada nessa restrição, porque agora não precisa mais. Afinal de contas, nós fizemos um excelente trabalho. Percebe o que está por trás? Só que aí, logo em seguida, ele falou, então nós resolvemos reduzir essa política restritiva em 0,5%. E aí, não dá nem tempo de dar um certo choque para o mercado para quem esperava 0,25 e meio que se perguntar assim, mas por que você cortou 0,5 e não 0,25? Será que tem um problema um pouco mais urgente ou grave do que você antecipava, né? De uma mudança mais gradual? Afinal de contas, esse seria a terceira vez na história recente que
é que o Fed inicia um ciclo de corte de juros direto para o 0,25% sem fazer o 0, direto para 0,5% sem fazer primeiro o 0,25%. Mas o passado mostra que ele fez isso também em 2001 e 2007. Então, que você chega às suas próprias conclusões do que esses anos significam. Aí ele, imediatamente depois dele falar que ele reduziu a política restritiva em 0,5%, ele fala a seguinte frase, isso eu achei sensacional: essa mudança reflete a nossa confiança crescente que com uma recalibração apropriada, ou recalibragem, ou recalibração, né? Não sei como é que eu traduziria isso muito bem, a força no mercado de trabalho pode ser mantida, sustentando um crescimento moderado, ao mesmo tempo que a inflação continua movendo para os 2%. Olha que maravilha! Você tem literalmente uma bala de prata que ela consegue acertar o alvo perfeito, tanto para o controle da inflação, porque ela vai conseguir trazer para os 2%, então eu já estou me adiantando, apesar de não ter batido a meta, né? Em nenhum momento ele falou que ele não bateu a meta, né? Nós estamos indo para essa meta, né? A gente continua, mas eu vou também já fazer esse corte agora, que é um corte mais agressivo que eu faria normalmente, né? Não é tão gradual quanto eu esperava, mas eu já consegui bater a meta. Percebe como tudo isso... Quem vai fazer essas perguntas? Entende? E aí, ao mesmo tempo, você vai evitar que o mercado de trabalho entre em colapso, porque, na verdade, ele não tem problemas. Na verdade, ele estava hiperaquecido e agora que deu uma arrefecida. Mas espera aí, se o mercado estava aquecido, hiperaquecido, e agora que deu uma arrefecida, por que você precisa estimular? E por que você precisa estimular em 0,5%? Percebe? É o tipo de pergunta que você sempre vai conseguir criar uma narrativa. O importante é manter a imagem acontecendo. Então você faz isso num intervalo de 25 segundos e pronto. Passa aquela mensagem para o mercado inteiro, não sabe nem como reagir, né? Porque é a primeira vez na história, assim, né, recente, que nós não tivemos uma unanimidade, né? O forward guidance, como eu explico, que a política de você criar esse efeito psicológico que você já vai transmitir o que vai acontecer para justamente não ter surpresa, ele teve que usar um discurso que já trazia certeza, como se aquilo fosse uma coisa óbvia. Eu não sei por que você do mercado tinha muita dúvida se ia fazer 0,25 ou 0,5, mas na verdade eu já tenho uma confiança tão boa na nossa política que eu já vou fazer 0,5%. Nós estamos indo muito bem, na verdade nós temos bastante gordura ainda para poder trabalhar. Então, desde que eu fale de uma forma bem confiante, você, mercado, que está por fora. Afinal de contas, eu controlo absolutamente tudo. Percebe? Então, se eu estivesse na posição do Jerome Powell, e eu vou ter que tirar o chapéu, ele está numa condição, é um trabalho muito difícil de fazer o que ele faz, porque é um malabarismo impressionante. Eu fico impressionado na qualidade, né, do discurso e como cada palavra tem que ser medida, sem falar que esse discurso não seria impossível fazê-lo se não existisse o outro discurso do Jackson Hole, dando meio que o esquenta, digamos assim, né? A preparação para o que ele vai falar agora. Então eu vou amaciando para justificar, mostrando que eu estou atento, estou esperando a hora certa para fazer isso, eu entendo que eu não posso cortar cedo demais ou esperar demais para cortar, e eu estou vendo o momento correto, agora eu já vou avisar que eu estou me sentindo pronto para na próxima você vir com aquele corte. Então, ele está meio que fazendo um soft landing da narrativa dele para ver se o mercado compra o motivo de por que ele escolheu 0,5% e não 0,25%. Perfeito? Então, isso tudo é baseado somente na narrativa dele. Agora, vamos para o outro lado da história. No outro lado da história, que é o que realmente o Jerome Powell deve ter visto, é uma curva de bonds invertida que desinverteu logo em seguida. E isso é um péssimo sinal para quem entende da curva de bonds. Os juros de 2 anos, eles despencaram de uma forma tão grande que eles desinverteram em relação aos de 10 anos, certo? O que é uma péssima notícia, é o que a gente chama de bull steepener, eu explico isso bastante no meu podcast, né, para quem não acompanha. Isso, esse prazo curto, muito perto dos juros que o Fed realmente atua, é de fato um
indicativo muito perigoso de recessão. Então, o mercado de bonds, desde 2022, ele grita que nós temos uma perspectiva futura de juros mais baixos e de inflação mais baixa, ou seja, uma força desinflacionária baseada na falta de atividade econômica por problemas dos fundamentos da economia, não somente dos Estados Unidos, mas como do mundo inteiro. A curva de bonds veio gritando isso desde 2022. Então, se você hoje é um investidor de bonds, você deve ter olhado para o discurso do Jerome Powell falando, pronto, finalmente você entendeu o que nós estamos dizendo desde 2022, certo? Principalmente com uma confusão entre o que aconteceu na pandemia, que foi um supply shock, que o próprio Jeff Snyder fala bastante sobre esse assunto também, sendo confundido com preços altos, sendo confundido com uma economia hiperaquecida. Isso são duas coisas completamente diferentes. Então, você dá o remédio errado para a doença errada, com o diagnóstico errado, faz absolutamente tudo errado. E a curva de bonds já vinha acusando isso. Então, o Fed, ele, ao fazer isso, ele acaba sempre fazendo o lagging indicator, né, do que o bond já fez. Ou seja, ele está seguindo o que a curva de bonds já disse desde antes. Isso, dessa vez, não foi diferente, certo? Pelo menos no sentido de o Fed ser a entidade que segue e não a entidade que lidera. Mas a ótica do contrário precisa ser mantida. Então, para você manter o controle, é claro, se eu, como Fed, preciso dar a impressão de que eu tenho o controle da curva inteira, eu não posso deixar a curva escapar demais, principalmente os juros de 2 anos. Se eles caírem demais e a diferença for muito grande, que foi exatamente o que aconteceu, nunca teve uma diferença tão grande de um juro de 2 anos ficar bem mais baixo do que os juros do Fed de um overnight. Não faz o menor sentido, certo? Então, ele precisa começar a corrigir esse delta para evitar mais problemas lá na frente. Só que, ao mesmo tempo, eu preciso mostrar que eu estou totalmente no controle, que a economia está resiliente, e isso no intuito de tranquilizar a população de que o Fed, de fato, está fazendo o duplo mandato dele de cumprir com a estabilização de preços e também com o pleno emprego. Percebe? Isso, literalmente, se você for pensar, ele está comunicando agora para todo mundo que o soft landing está sendo feito. Mas o primeiro soft landing que ele precisa fazer é, de fato, a aceitação da narrativa, da justificativa do 0,5%. Então, esse capítulo ele foi um pouco mais longo, mas o objetivo aqui são as primeiras impressões. Agora, existe todo um novo ciclo. Quais são as implicações daqui para frente? Quais são as reações dos mercados? Tem gente que acredita que só de você cortar juros já vai estourar a inflação de novo, perde o controle e que o Fed não deveria ter cortado tão cedo. Outras pessoas, no campo desinflacionário, como Jeff Snyder, por exemplo, George Gammon, entre outros, já acham que, na verdade, é óbvio que ele cortou 0,5%, ele poderia ter cortado 0,75%, precisa bem mais do que isso. Na verdade, precisaria de 1%, né? Inclusive, o que faz todo sentido, se você realmente for seguir a curva de bonds. Você precisa fazer no mínimo um corte de 1%, né? Se você quiser tentar consertar alguma coisa, o que não necessariamente adianta, né, para quem segue o podcast. Então, agora é ver a reação dos mercados para ver o que as bolsas fazem, e como isso vai afetar nos carry trades. O que isso vai afetar o Japão? O Japão é o próximo agora da fila. Se o corte foi de meio, imagina para quem fizer um carry trade de bonds, né, do Japão para os Estados Unidos, usando ali do diferencial de juros somente para isso. Será que eles vão para a bolsa? Será que eles vão querer se arriscar mais? Será que eles vão buscar outros tipos de carry trade? Será que vai sair dinheiro dos Estados Unidos? Todas essas respostas nós teremos ao longo dessa semana, principalmente depois do Banco do Japão tomar a sua decisão sobre o que fazer com a taxa de juros. Então agora é muito importante, nós temos o radar aberto para todos os lados, porque nós literalmente, efetivamente começamos uma nova era.